As raízes históricas da Igreja Adventista do Sétimo Dia se originam na Bíblia. A palavra de Deus percorrendo a vida de patriarcas, profetas e reis que foram representantes de Deus durante o período do Antigo e Novo Testamento. São Urias Smith, que em dezembro de 1852 aceitou a mensagem ensinada pelos adventistas, guardadores do sábado. O Stephen Waskill foi um evangelista e administrador. Começou pregando para os adventistas não guardadores do sábado, na região da Nova Inglaterra, em 1853. John tornou-se um adventista guardador do sábado, como resultado da obra de G.N. Andrews. Começou imediatamente a pregar e foi ordenado em 1854. John Binghamton nasceu em Vermont, filho de um pregador metodista, que havia servido como soldado no exército revolucionário que lutou pela independência americana na Inglaterra. John Andrews foi um estudioso que gostava muito mais de estudar severamente do que fazer atividade física. Tiago White, em sua juventude, foi professor de escola. Posteriormente, tornou-se um ministro do Evangelho. Ellen G. White nasceu em Gorham, Maine, em 1827. Em 1840, ela e sua família ouviram William Miller pregar pela sua primeira vez. Sua conversão ocorreu em uma reunião campal metodista, naquele mesmo ano, e foi batizada 2 anos depois. Warren Edson nasceu em 30 de dezembro de 1806 no condado de Jefferson, em Nova York. Era um fazendeiro metodista. Contudo, pouco se sabe sobre ele e sua família ou vida, antes de tornar-se um seguidor da mensagem millerita do Advento. Joseph Bates, aos 15 anos de idade, embarcou em um navio comercial. Durante os 21 anos subsequentes, viveu a vida de marinheiro e capitão de navio. William Miller teve uma forte formação religiosa, mas associou-se a campanhas erradas. Seus amigos deixaram a Bíblia de lado e tinham vagas ideias acerca de Deus e sua personalidade. Um pouquinho sobre a divindade do cristianismo. Primeiro eu vou explicar sobre a divindade e depois sobre ela no cristianismo. A divindade é um ser sagrado que provém de Deus, ou a ele se refere a essência divina, o próprio Deus, o que serve de culto religioso de acordo com cada crença, que pode ou não admitir mais de um Deus. E a gente tem como exemplo disso a divindade da natureza. Deus no cristianismo é a doutrina sobre Deus. O ser divino que criou, governa, cuida, zela pelo mundo e por todos nós. Ele é o manifesto em 3 personalidades diferentes, como Pai, Filho e Espírito Santo. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. No cristianismo, moral tem o sentido de só há um único caminho certo, uma única verdade e uma única forma de se viver plenamente: o Cristo, a fonte de toda a moral. A ideia de moral no sentido cristão tem como fonte Deus. Já a ética significa o conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Os fundamentos da base ética do cristianismo encontram-se nos 10 mandamentos. Eles são os pilares da ética cristã. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro Revelação do Cristianismo. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, aquela composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A primeira parte conta a história da criação do mundo, das leis e tradições. Já no Novo Testamento, conta a história da vida de Jesus e da morte de Jesus e como os cristãos primitivos viviam. Existem 3 ramos do cristianismo, que é o protestantismo, catolicismo e a igreja ortodoxa.
Em razão disso, existem também diferentes concepções e aspectos em cada um deles. Contudo, de forma universal, podemos afirmar que os adeptos ao cristianismo creem na existência de um Deus, Criador do universo, de Jesus Cristo, elemento central da religião, considerado como o redentor da humanidade e da vida após a morte. A Bíblia, como conhecemos, ela é formada por 66 livros ao todo, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Existe uma pequena diferença na Bíblia dos católicos, que tem 7 livros a mais, que são chamados de apócrifos, que são livros que a maioria das outras igrejas cristãs não aceitaram porque não faziam parte do cânon bíblico.